num dia que, no fundo, mundialmente é conhecido como Dia Mundial da Poupança, e é precisamente um dos temas que iremos falar, é a capacidade de conseguir acionar uma série de mecanismos de poupança para ações, no fundo, que tenham que ver com processos de reconciliação bancária e de que forma as empresas conseguem ser ágeis, conseguem ser eficientes na sua capacidade de agregar informação bancária, usufruírem do Open Banking e, com isso, serem altamente otimizados todos os processos que têm que ver com as suas soluções de gestão de tesouraria, bem como a capacidade de integrar automaticamente informação bancária sem ter que estar dependente das entidades bancárias. O meu nome é Orlando Gomes Costa, faço-me aqui acompanhar também do Filipe Ribeiro. A nossa sessão, no fundo, tem uma agenda muito simples e claramente prometemos ser muito objetivos e muito breves, porque o tempo também é dinheiro. Basicamente, do meu lado, apresentar-vos aquilo que é o Open Banking, porque ainda é um conceito relativamente não muito, diria, conhecido do tecido empresarial. O Open Banking, como vos vou explicar, é uma nova trend, uma nova tendência bancária que faz com que novos players possam entrar no ecossistema bancário com uma série de inovações inerentes. Depois, o Filipe Ribeiro, através da Brighton, dá-vos também as boas-vindas e também explicar qual é a visão que a Brighton tem para a introdução deste conceito de Open Banking. E depois fazemos apenas um mergulho muito simples daquilo que é os use cases e que tipo de casos concretos o Open Banking claramente pode oferecer para o mercado B2B, ou seja, para o segmento empresarial, sendo que também é oportuno para setores de atividade como a contabilidade, a auditoria, portanto, um conjunto de profissionais que têm carteira de clientes e que podem também introduzir o tema do Open Banking, que, como eu disse, é muito recente e, no fundo, não é uma tendência já muito ativa no dia-a-dia, mas que, quer com a nossa tecnologia, quer com outros players, cada vez mais vai preenchendo aquilo que é o dia-a-dia das empresas. Vou arrancar então para vos dar uma perspectiva daquilo que é o Open Banking, dar-vos as boas-vindas e, obviamente, agradecemos a vossa participação. Nós temos também ativo o chat para que possam colocar questões e, inclusive, poderem enviar mensagens que nós vamos colocando. Em concreto, se quiserem alguma ação de follow-up ou terem informações adicionais, podem sempre enviar um e-mail para aquilo que foi indicado pela Joana Almeida, que é a nossa assistente aqui nesta nossa gravação e nesta nossa sessão. Vamos então falar do Open Banking, o que é a sua evolução e que tipo de use cases é que podem se aplicar para este tipo de novo ambiente, diria, bancário. O Open Banking oferece uma grande oportunidade de, claramente, construir um atrativo e moderno modelo bancário para empresas, contabilistas, auditores e entidades financeiras. Na prática, permite a entrada de novos players no ecossistema bancário, que até então, como vocês sabem, o modelo bancário estava muito preenchido pelas entidades incumbentes, ditos entidades financeiras institucionais, entidades bancárias ou entidades financeiras relacionadas com o mundo bancário. O Open Banking vem claramente dar esta oportunidade para novos players, nomeadamente fintechs ou entidades com alguma verossimilhança, poderem participar em duas grandes componentes. Numa, a capacidade de agregar informação bancária, nomeadamente agregar em tempo, no fundo, em tempo real, saldos e transações, e um conjunto de informações, sem estar pendentes das entidades bancárias. E, por outro lado, ser versátil e inovador na composição de inovação de pagamentos, ou seja, na iniciação de pagamentos e na capacidade de poder ter independência na forma como se recebe e na forma como se paga a fornecedores ou se recebe de respectivos clientes. Portanto, é um conceito novo, se calhar por muitos de vocês, mas na Europa, na verdade, já existe há algum tempo. Tudo isto é claramente apoiado e mandatado pela EBA, pela European Banking Authority, e com muita amplitude geográfica, porque, para quem está mais atento, o Open Banking já hoje começa a ser uma realidade que é para a América do Sul, América do Norte, África e também Ásia. Portanto, é cada vez mais um conceito global. Open Banking faz levantar questões como: será possível ter informação de âmbito bancário agregada e independente, fácil de consultar, analisar e trabalhar pelas equipas financeiras? É uma questão e a resposta é sim. Haverá a capacidade de ter um modo seguro de partilha de informação entre respectivos clientes e terceiros, em concreto contabilistas, auditores, assessores?
Nós sabemos por prática, quem está nesta sessão, que quem é contabilista, auditor ou tem alguma carteira de respectivos clientes, uma das grandes dores é guardar a informação bancária, que eu diria por tendência vem por meios mais tradicionais, por envio de ficheiros ou mesmo em papel em alguns casos, e o que o Open Banking proporciona é esta capacidade de ter em tempo real informação autorizada pelos clientes para os seus profissionais. Vamos assumir contabilistas, auditores ou assessores financeiros. É possível fazer uma simples integração com qualquer software por API? Sim, portanto, é possível de se ter autonomia das entidades, no fundo, das entidades bancárias, portanto, não dependência das entidades bancárias para poder integrar esta informação sem estar com autorização prévia das entidades bancárias, facultar software dedicado a clientes e assim construir um ecossistema com eles, inovação em sistemas de recebimentos e também de pagamentos. Portanto, dar-vos um pouco esta introdução e fazer pensar este conceito. Uma breve resenha sobre o Open Banking. Começou claramente no Reino Unido. É curioso, enquanto o Reino Unido fazia parte do espaço da União Europeia. Como sabem, agora não é uma realidade, mas veio importado uma boa tendência do Reino Unido, em que, na prática, o que se pretendia, e isto já em 2009, era ter aqui um conceito claramente global de poder, em todo o espaço europeu, poder integrar informação bancária sem nenhuma dependência das entidades bancárias. E daí que se começou a falar do Open Banking. Uma grande mudança, se quisermos, um upshift que foi feito a este modelo, foi feito em 2018, portanto, daí já terem passado 5 anos, com uma nova diretiva chamada PSD2, Payment Services Directive 2, que veio obrigar as entidades bancárias a ter que ter um serviço capaz de poder ser integrado em qualquer software devidamente autorizado para que essa informação seja integrada. O que isto significa é que claramente há uma quebra do monopólio de dados e passa a ser possível, no fundo, manusear e ter acesso à informação bancária devidamente em modo seguro e, obviamente, autorizado, mas de uma forma muito mais versátil, prática e eficaz. O que se assiste agora, numa fase posterior a 2020, é o chamado World Wide Open Banking, WWOB, que na prática é esta expansão deste conceito para várias áreas, no fundo, continentais, e daí se assistir hoje a bons fenómenos e bons exemplos, como o caso do Brasil, o caso da América Latina como um todo. A África está a dar também os seus primeiros passos, obviamente a Europa está mais consolidada e a Austrália também, ou se quiserem, o mundo da Oceania está cada vez mais, no fundo, a consolidar este processo. Portanto, estamos a assistir a uma aldeia global do Open Banking. Que tipo de vantagens se podem obter? Há várias, mas eu reforço sobretudo as mais impactantes. Uma é novas fontes de receitas, ou seja, aos incumbentes, aos não incumbentes, aos profissionais, no fundo, da área financeira, às fintechs ou outros players, há aqui novas formas de conseguir obter novas fontes de receita pela via de ser inovador e ter um novo business model. Claramente aqui um ponto importante, redução de custos operacionais, e aqui sim é claramente um game changer, porque com a automação e a automatização de processos, há uma série de equipas financeiras que conseguem reduzir de forma drástica o tempo que normalmente têm que despender a ter que agregar informação bancária, ir aos home bankings de cada entidade financeira, e eu estou convicto que muitos dos presentes nesta sessão têm que lidar com isso de forma diária, e o que nós estamos aqui a falar é uma forte redução dos custos operacionais, porque há uma série de processos que passam a ser não humanos, passam a ser robotizados, e que, no fundo, libertam o capital humano para tarefas de valor acrescentado. Maior adaptação personalizada para cada utilizador, inovação, sem dúvida, que obriga os bancos, inclusivamente, a terem outro tipo de posicionamento e um acesso, se quiserem, centralizado, porque pode haver plataformas que conseguem agregar todos estes dados que habitualmente estão dispersos. Só para terminar, só para vos dar um pouco esta visão de impacto que está a ocorrer de forma diária, temos este slide que indica que, por um lado, há um novo comportamento do cliente, um cliente com maior liberdade de escolha, que agrega, compara e decide. Portanto, passa a ter capacidade de poder agregar informação que antes era praticamente impossível ou que obrigava um trabalho hercúleo para poder ter a capacidade de poder agregar toda essa informação.
E, por outro lado, no sistema bancário há uma verdadeira revolução para que todas as aplicações sejam compatíveis com APIs, sejam compatíveis de poder comunicar entre si, e também os bancos, até por mandato do Banco Central Europeu e da Autoridade da Banca Europeia, e obviamente cada uma das geografias, os bancos são obrigados a cumprir com este tipo de novas, no fundo, novas regras, em que a imagem, no fundo, principal que vos quero passar é que a posse dos dados passa a ser do cliente. Isto é que é claramente a grande informação, é que o cliente passa a ter o domínio pleno de toda a informação que antes estava dispersa e agora consegue agregar num único local e com vantagens associadas. Só para vos dar uma ideia, a forma como as entidades bancárias, o sistema bancário está a olhar para o Open Banking também não deixa de ser relevante, e o que dizem os grandes players do sistema bancário é que o Open Banking vai claramente trazer mais peso no comportamento do cliente, portanto, quem souber aferir o comportamento do cliente fica com esse domínio de relação. A definição de marketplaces, é perfeitamente normal começar a ver aqui a possibilidade de um cliente poder ter um posicionamento mais independente e com mais leverage perante as entidades bancárias, e a especialização no relacionamento, ou seja, a partir da altura que alguém consegue ter a capacidade de conseguir tratar metadados e conseguir proporcionar maior agregação de dados e em tempo real, consegue ter uma relação, diria, privilegiada com esse cliente. Pronto, isto é através do Roland Berger, um estudo bastante interessante que também está disponível na internet. No fundo, a visão que nós temos é que, no fundo, na prática, tudo isto é perfeitamente possível de se conseguir atuar, quer para clientes finais, quer para os respectivos profissionais, chamados contabilistas e auditores, quer para as entidades bancárias, vendo isto de uma forma partilhada. Esta inovação que vem trazer ao mercado vai, sem dúvida nenhuma, no final do dia, como dizem os ingleses, at the end of the day, vai trazer muito mais inovação e muito melhores serviços para o cliente final. Passo agora a palavra para o Filipe, para poder também dar um pouco a visão da Brighton sobre esta componente do Open Banking e de que forma a Brighton está a visualizar o seu posicionamento com o Open Banking. Filipe. Boa tarde a todos. Orlando, obrigado pela tua introdução e agradeço que tenhas feito bem esta apresentação, porque isto vai de encontro àquilo que é a Brighton e o que ela pensa. Aos presentes, não sei se todos conhecem a Brighton, por isso, se me permitem, vou dar uma pequena introdução do que é a Brighton, para que compreendam o porquê de nós estarmos aqui e de termos associado a Banks para a melhoria da realidade das empresas. A Brighton já existe desde 98, cresceu nas suas competências e nas suas áreas de atuação, com integração, além de outros service lines que nós chamamos, que é as competências associadas aos RPs SAP, à SAG, à área digital, aos RPAs e à data, tornamos-nos Brighton. Somos uma empresa que está presente em mais que um continente, já somos mais de 130 pessoas, faturamos 6,5 milhões de euros. A nossa presença um bocadinho pelo globo todo leva-nos a pensar em soluções como a da N-Banks para os nossos clientes, porque de facto o posicionamento da Brighton na sua área de consultoria, de estratégia, de implementação de aplicações de empresa, de Enterprise Implications, e a sua análise com Business Intelligence, e por e através da sua equipa digital, leva-nos a que pensemos que soluções como as da N-Banks trazem vantagens aos nossos clientes, porque nós queremos ser parceiros a longo prazo dos nossos clientes, recomendar as soluções adequadas para os seus negócios, que somos reconhecidos como um bom consultor e um bom parceiro dos nossos clientes, e a solução que a N-Banks tem vai permitir a quem trabalha com a Brighton e com a N-Banks melhorar o desempenho da análise do seu RP, aumentar a produtividade das equipas associadas à área financeira, essencialmente,
porque introduzimos uma série de automatismos que vão aumentar a produtividade dessa equipa. E no fim do dia, a conciliação com os ERPs que falamos permite que a análise bancária, a reconciliação de todas as contas dos nossos clientes seja mais imediata e tenha uns mecanismos de automação que vão lhes dar uma grande solução mais analítica do que é que se passa da sua realidade on time. Enquanto que até à data estamos sempre à espera de um pequeno delay de 24 horas ou às vezes mais, de acordo com as geografias onde estamos a fazer os movimentos, com a solução do Open Banking, isso deixa de acontecer. Orlando, passo-te a palavra para os... Ok, obrigado, Filipe. Como nós prometemos, a intenção é ser uma sessão muito rápida, objetiva, e depois existem mais do que 1000 formas para cada um de vocês poder ter depois acesso de forma mais personalizada. A Joana já teve a oportunidade de colocar no chat o nosso e-mail para que alguém que no fundo queira fazer follow-up ou ter mais alguma informação adicional podem o fazer oportunamente, portanto estamos no fundo com total disponibilidade para o efeito. Iríamos agora terminar com alguns exemplos, porque se calhar é uma das partes mais interessantes, é como é que a tecnologia e estas normas diretivas conseguem atuar de forma concreta naquilo que é o dia-a-dia e como é que o Open Banking, na verdade, acaba por ajudar os profissionais de gestão a poderem ter casos práticos e casos que possam ser úteis para o seu dia-a-dia. A nossa sugestão é que possam acompanhar-me aqui nesta navegação e iríamos, na prática, finalizar com alguns desses exemplos. Eu vou ser muito resumido, claro que ao navegar numa plataforma há 1001 peças de puzzle para podermos, no fundo, construir em conjunto, mas vou-vos dar aqui alguns highlights daquilo que são use cases, usando a tecnologia da NBanks, obviamente, para que possam ter uma visão muito rápida daquilo que pode ser feito. O que vocês estão a ver aqui é um dos ecrãs disponíveis através do software da NBanks, com software as a service, portanto, funcionamos em cloud. Uma das vantagens e, se quiserem, um dos elementos diferenciadores para com outro tipo de players, ERPs e por aí fora, é que tudo isto se faz em poucos minutos. Costumamos dizer que somos a Netflix do Open Banking. Portanto, em modo muito simples e rápido, qualquer profissional de gestão consegue integrar as suas empresas e rapidamente integrar contas bancárias e também usufruir de um conjunto muito vasto de mapas, no fundo, geográficos. O que vocês estão a ver aqui é um exemplo de uma empresa alfa, aqui, por exemplo. Eu aqui, no mesmo plano, posso ter várias geografias, posso ter Portugal, posso ter várias empresas aqui, para título de exemplo, tenho 3 empresas em Portugal, mas poderia ter 10 empresas espalhadas um pouco por todo o mundo e já vos vou dar um pouco essa visão, como é que se pode integrar as diferentes contas bancárias de vários mapas geográficos, não só europeus, como também africanos ou qualquer outro tipo de respectivo continente. Aqui é uma visualização muito prática que já dá para ter uma imagem, portanto, todas as manhãs, por exemplo, ou em qualquer altura, eu posso, enquanto empresa, ter todas as contas bancárias agregadas num só local e de forma independente, portanto, a NBanks não é uma entidade bancária, o que prestamos é serviços bancários sem ser um banco e com as vantagens associadas, daí o nome NBanks, poder agregar várias entidades bancárias. Aqui à esquerda consigo ver muito rapidamente quais foram as entradas e saídas em diferentes moedas, por exemplo, que é algo que a nível bancário, como sabem, pode ser bastante complexo se conseguir ter essa informação, como também depois, se quiser ter informação dos saldos em modo muito rápido, consigo ver os diversos cartões aqui destas várias entidades, como também posso entrar no extrato em cada uma das contas e poder fazer algo que normalmente nas entidades bancárias não se consegue. Por exemplo, fazer uma atualização muito simples de todas as contas da empresa aqui neste menu, sendo que se quiser ter uma visão de grupo, posso usufruir de um simples clique em que posso atualizar centenas de contas com um único clique, em vez de ter que entrar em cada uma das entidades bancárias, como eu já vos irei mostrar. Admitindo que temos aqui esta conta, a título de exemplo, na Caixa de Depósitos, 2 contas bancárias, os respectivos saldos, há quanto tempo foi atualizado, posso atualizar em qualquer altura, basta atualizar aqui, e depois usufruir de um extrato que nós dizemos que é interativo e com forte dinâmica, que é, em cada uma das transações
o nosso sistema de RPA consegue automatizar aquilo que são as categorias e a leitura das diferentes transações, como também, por exemplo, poder acrescentar notas ou comentários, como aqui este exemplo. Imaginem que isto resulta de 50% da fatura 123, consigo colocar aqui essa nota, como que também consigo colocar que tipo de fornecedor é que se trata, porque ao importar esta informação por via de SAFT, que é uma das componentes que nós temos na NBanks, consegue-se integrar a lista de clientes e fornecedores e rapidamente acelerar a chamada conciliação. Um fator de forte diferenciação é que, além daquilo que é a agregação de saldos e transações, o sistema NBanks também consegue obter os documentos bancários, que, no fundo, suportam a transação, que é, no fundo, uma grande vantagem de poder ter essa capacidade complementar de, além da transação, eu diria, tradicional, poder ter um documento que dê suporte a essa mesma transação para poder ver mais detalhe, porque, como sabem, em muitos casos há transações cuja descrição não é clara e obriga o utilizador a poder, no fundo, a ter que ter essa responsabilidade de ir à entidade bancária, conta a conta e ver quem pagou, quem não pagou e por aí fora. Portanto, uma das vantagens é esta, é poder ter um sistema altamente flexível. Todo este extrato pode ser partilhado com terceiros, ou seja, desde que seja concedida essa autorização, um contabilista pode, por exemplo, aceder a esta informação em tempo real, desde que devidamente autorizado pelo seu cliente, como é evidente. Estas categorias que vocês estão aqui a ver são categorias default da NBanks, mas um cliente pode facilmente criar as suas categorias através desta ação. E o que isto implica depois é que estas categorias acabam, através do sistema de machine learning da NBanks, acaba por se adaptar ao cliente. O que isto quer dizer é que qualquer cliente facilmente consegue ter extratos bancários atualizados e em tempo real e também o seu mapa de cash flow atualizados em tempo real e em linha com as categorias que normalmente são necessárias para o seu mapa de cash flow. Tudo isto de forma simplificada, dá muito domínio às empresas, independentemente da geografia onde elas atuam. Voltando aqui atrás, já agora, posso ver isto de uma forma agregada por empresa, como também posso ver isto agregado em todas as empresas. Isto também é um ponto forte de poder utilizar o Open Banking numa versão de grupos de empresas. Imaginem que as vossas estruturas empresariais têm uma complexidade relevante, vocês de forma diária conseguem ver aqui neste nosso, no fundo, dashboard, quais são as entradas e saídas diárias, o total de contas que têm, imaginem que são 11, mas poderiam ser 111, poderiam ser 200 ou 300, como alguns dos nossos clientes que já usam isto. Poderão ver o total de contas por diferentes saldos e diferentes moedas. Temos uma API que atualiza os câmbios de 3 em 3 horas, portanto, na prática é a tal poupança para cada user poder ter muito mais, eu diria, capacidade de estar focado naquilo que interessa e não na parte operacional, que essa componente é assegurada por nós. Portanto, aqui a mensagem-chave é usar ao máximo a automação, RPAs, passar a mensagem de que o capital humano tem que estar mais no lado da interpretação de dados e na antecipação de cenários e não tanto ocupar tempo com aquilo que são atividades meramente operacionais e que não acrescentam valor. Um dos tipos de mecanismos que temos é este botão que se chama Fast Update. O que é que isto quer dizer? Com um simples clique consegue-se atualizar todas as contas que a empresa tenha, independentemente da região geográfica onde se encontra, assim como exportar extratos, ou seja, ter um extrato que consegue agregar todas as contas, imagine um Excel que consegue agregar todos os movimentos, todos os saldos, todas as contas num único extrato, harmonizado e facilmente integrar com o seu ERP, sendo que, por exemplo, com a tecnologia que nós temos, a NBanks, podem também integrar por API, ou seja, poder automatizar sem qualquer intervenção humana. Podem, por exemplo, ter visão de saldos por grupos de empresas, e aqui podem ter saldos disponíveis, contabilísticos, autorizados, cativo, overdraft, portanto, aquilo que realmente interessa para o setor empresarial, como também podem ter mapas que são filtrados por entradas ou saídas. Imaginem que, por exemplo, há empresas que as equipas financeiras são divididas por alguém que controla os recebimentos e alguém que controla os pagamentos. Podem facilmente ter no único ecrã todos os recebimentos que a empresa tem ou as empresas tenham. Portanto, imaginem, num ecrã, ter todas as entradas que uma empresa tem, independentemente da geografia. Depois, facilmente controlar quem é que pagou,
quer por visualização, quer, por exemplo, por acionar um dos nossos sistemas que temos de identificação de ordenantes, que faz com que automaticamente nós vos possamos dizer quem é que pagou, sem ter que ser um ser humano a ter que perceber quem é que pagou ou não pagou. Por último, só para vos dar uma nota, de forma muito breve, para vos dizer que além da informação bancária, a mais tradicional, é também possível integrar contas personalizadas, como, por exemplo, cartões de crédito, posições de factoring, posições de conferring, portanto, consolidar toda a componente de informação bancária de uma empresa, como também ter a posição global, ou seja, no caso português, também fazemos isto para Angola e outros países, poder integrar com entidades externas, como por exemplo o Banco de Portugal, poder ter sempre atualizado o mapa de responsabilidades de crédito, a base de dados de contas, os compromissos que a empresa tem para com a AT, por exemplo, para com a autoridade tributária, tudo agregado num único local, compromissos com a Segurança Social e, por exemplo, o documento de não dívida, que é sempre um documento que é preciso ir, sempre alguém a obter o documento, ir ao portal da Segurança Social, que às vezes está em baixo e, portanto, não se tem essa versão. Tudo isso faz poupar imenso tempo com a nossa adoção de tecnologia, que tem robôs que vão atualizando as posições de forma diária, assim como o e-fatura, que vai ao longo dos anos, por exemplo, aqui a título de exemplo 2022, podia ser 2023, poder ver pagamentos, poder ver os recebimentos, portanto, dá-vos também esta mensagem de Open Banking, também integrado com Open Finance, e daí poder integrar informações como se fosse um hub, como se fosse um local que agrega essas posições. Fica esta breve amostra. Muito feliz Dia Mundial da Poupança. Pensem na forma como vocês podem poupar no âmbito profissional com as vossas empresas. Fica a mensagem final de, se quiserem poder fazer algumas questões que queiram, estamos perfeitamente à vontade, mas do lado da exposição, como tentamos ser objetivos e muito simples, fica essa nota. Já agora, se me permite, só vos dar, foi essa a promessa que eu vos dei, dar-vos a título de exemplo, imaginem que Portugal tem este conjunto de entidades, mas se escolherem, por exemplo, qualquer país da Europa, ou mesmo, vamos admitir, Angola, por exemplo, que é um país que temos muitas empresas que exportam para o setor africano ou para a geografia africana. Por exemplo, no caso angolano, temos integradas todas estas contas, como também outro tipo de países africanos, Europas, Estados Unidos, enfim, tem aqui um conjunto vasto de países em que basta depois escolher qual é o país e facilmente integra-se com todas as entidades bancárias. Como estão a ver, é uma forma, é um upshift, se quiserem, para em poucos minutos se poder integrar todas as contas bancárias e depois fazer toda esta conciliação e a facilitar a conciliação bancária às empresas. Obrigado pela vossa atenção. A qualquer questão que tenham, estejam ao dispor, que eu e o Filipe iremos ter muito gosto em conseguir responder. Rolando, posso colocar aqui uma questão, Nuno Cabrita? Sim, Olá, Nuno. viva, tudo bem? Olá, boa tarde. Não sei se é possível, é sempre aquela questão complicada. Um projeto em média de integração normal com os principais bancos portugueses tem alguma duração média que possas indicar? Entre o momento do kick-off e termos o pool dos principais bancos portugueses a funcionar. Sim, por exemplo, no caso português, e desculpem ser, se calhar, um bocadinho radical, mas eu diria que se o responsável das entidades bancárias, ou seja, o responsável pelos acessos bancários, pela gestão de contas bancárias da empresa, tiver todos os seus acessos, tiver tudo perfeitamente linear e, portanto, tiver o domínio, pode-se fazer isto em minutos. Em minutos. Portanto, não é necessário nenhuma intervenção. Não dependemos do banco, basicamente. Não se depende das entidades bancárias, portanto, isto é feito em minutos. Portanto, e não estou a exagerar, é mesmo assim. Portanto, alguém que tenha toda a responsabilidade de credenciações bancárias consegue introduzir as suas credenciações e em poucos minutos consegue ter dezenas ou centenas de contas, e isto até no fim de semana, se for o caso. Portanto, como já tivemos algumas situações dessas. Embora também vos possa dizer que podemos ter cenários de novos países, por exemplo, imaginem empresas que tenham novos países das quais a N-Banks ainda, por alguma razão, não têm integrado. O processo também é bastante rápido, entramos em contacto com as entidades bancárias, fazemos a sincronização de acessos, fazemos todo esse processo de compliance entre entidades
e o utilizador, depois da N-Bank se estabelecer contacto com essa unidade bancária local, também é feito em minutos, sendo que em antecâmara a N-Bank faz esse trabalho de articular com as entidades bancárias. Portanto, é muito simples o processo e, em comparação com outros sistemas como SWIFT, ficheiro da MT-940, pedidos de acesso aos bancos, toda essa complexidade é uma mudança, diria, radical, Nuno. Ok, perfeito, Orlando. Obrigado. Obrigado. Alguma questão adicional? Olá, boa tarde. Viva, Filipe. Como estão? Qual é que são as plataformas de exportação de dados para os ERPs? Ok, muito obrigado pela questão, Filipe. A N-Banks, por default, tem modelos, ou se quiserem, módulos de integração automatizados já existentes com os principais ERPs, nomeadamente Primavera, PHC e SAS. Portanto, no fundo, o que é que isto quer dizer? São módulos que já estão adaptados para integrar automaticamente em ERPs. E, desculpe, e também SAP, esqueci-me também SAP, que também é bastante relevante de terem em atenção. O que depois existe é já temos vários ERPs parceiros, que eles próprios constroem a sua API de integração com a N-Banks e eles fazem esse esforço e apresentam esse tipo de módulos aos seus clientes. Vou-vos dar alguns exemplos. SolidSoft, por exemplo, que é um software de condomínios, enfim, outro tipo de softwares que leem a nossa sandbox, no fundo a nossa documentação, fazem ajustar o seu módulo de integração e, no fundo, permitem que os dados bancários, através da tecnologia N-Banks, possam ser integrados no seu ERP. Mas, para simplificar, Filipe, por default temos os major players, se quiserem, que é SAS, SAP, Primavera, PHC, como no fundo, os mais relevantes do mercado em termos de mercado financeiro em Portugal, sendo que, Mas obviamente, vocês SAP e SAS é internacional. disponibilizam uma API onde o PHC se vai alimentar, por exemplo? Exatamente, isso mesmo, Ok. é isso mesmo, Ok. é isso mesmo, Era Filipe. essa a questão. É Tá isso bem. mesmo, é isso mesmo. Sim, nós temos módulos já preparados em que depois o cliente facilmente, juntamente normalmente com o implementador PHC, que é esse o modelo que existe, basta depois fazer a integração, o módulo está preparado e o cliente passa a alimentar automaticamente os dados bancários através desse módulo N-Banks PHC. Ok. É isso. Tá bem. Muito obrigado. Obrigado, Filipe. Mais alguma questão? Muito bem. Se não houver, esperamos que tenha sido útil. Acho que tentamos cumprir o tempo, penso que estamos dentro do razoável, que o tempo é dinheiro. Este vídeo irá ser disponibilizado depois por e-mail, portanto iremos enviar-vos um e-mail a agradecer a presença e também a assegurar que a gravação depois fica disponível para poderem rever. E o nosso e-mail marketing, portanto o nosso e-mail que está disponível no chat para quem quiser, senão eu anuncio aqui, marketing@nbanks.net, e depois nós, juntamente com a Brighton, fazemos aqui a concertação de alguns dos temas que possam ter, que eventualmente possam surgir desta reunião. Obrigado pelo vosso tempo, bom Dia Mundial da Poupança e espero que tenha sido útil. Filipe, queres deixar uma mensagem também? Orlando, obrigado pela tua ajuda, obrigado aos presentes por terem assistido e tirado também as dúvidas que tenham. A Brighton está cá para, com a N-Banks, vos ajudar a montar a solução que achem adequada para o vosso negócio. E voltaremos a ver-nos em breve. Muito obrigado a todos. Com licença.